Meu Deus, como é legal você ter aqui pra conversar com vocês. Ai, não, pera. Faltou nossa planta, né, gente? Esse canal não é nada sem essa planta. Bom, gente, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês hoje. Vocês já viram aí o nome do vídeo, a gente vai falar sobre inércia espiritual, então vamos lá. Primeiro vamos definir o que é inércia. Inércia é a primeira lei de Newton, que fala que o corpo em repouso vai ficar. Quando a gente fala sobre repouso, tem muitos textos na Bíblia que trazem isso de forma negativa, no sentido da inércia. Não no sentido do descanso, mas no sentido da inércia, de estar parado e continuar parado. Lá em Romanos 13, quando, como de costume, Paulo está dando bronca na galera, ele fala: o tempo está acabando, despertem. Despertem. Lá em Marcos 13 também, lá no finalzinho, Jesus está falando sobre a vinda do Filho do Homem. E ele fala que o Filho do Homem não deve encontrá-los dormindo, então que vocês despertem. Novamente ele usa a mesma palavra, despertem. E lá em Coríntios 11, no texto da Santa Ceia, a gente encontra isso de forma um pouquinho mais explícita. Ele fala que há entre nós muitos fracos, doentes e não poucos os que dormem. Então, nesse versículo a gente consegue ver bem claramente que o sono espiritual, os que dormem, são os que estão mortos espiritualmente. Além do texto da Santa Ceia, outro texto que deixa bem explícito sobre o sono e a morte espiritual estarem comparados, é quando Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente, lá em João 11. No versículo 11, Jesus fala que Lázaro adormeceu e os discípulos falam: então tá tudo bem, Lázaro vai melhorar. E aí no versículo 14 Jesus explica: não, Lázaro está morto. Então, quando Jesus falou que ele estava adormecido, Jesus já quis dizer que ele estava morto. E é exatamente nesse ponto que eu quero chegar. Esses dias atrás eu fui em um culto em que o pastor mostrou como é semelhante a morte física e a morte espiritual. O morto físico, ele não reage a impulsos, ele está em inércia, ele está em repouso ele vai continuar. E a morte espiritual é exatamente a mesma coisa. Quando nós estamos mortos espiritualmente, a gente não reage a impulsos, a gente não quer orar, a gente não quer ler a Bíblia. O estado de inércia espiritual é o estado mais perigoso do cristão. Porque o cristão é chamado para ser luz e sal na terra. Nós somos mandados por Deus para fazer a diferença nessa terra. Quando a gente está inércia, a gente não consegue ver o que está errado. A gente ouve coisas erradas e a gente não fica mais incomodado com aquilo. A gente ouve como se fosse algo normal. A gente ouve alguém falando palavrão e a gente acha normal. A gente ouve alguém contando uma história sobre uma ficada de uma noite e a gente acha normal. A gente ouve alguém fofocando sobre a vida de outra pessoa e a gente acha normal. O estado de inércia nos anestesia, a gente não consegue mais sentir indignação, a gente não consegue mais sentir como poderia mudar, como deveria mudar e como deveria ser diferente. E enquanto o pastor falava sobre aquilo, eu começava a pensar nas situações em que eu estava em inércia espiritual, em situações que eu, há um tempo atrás, ficava indignada e hoje não estava mais indignada. E pra mim, a situação mais clara que veio na minha mente foi justamente a dos palavrões. Porque é algo tão normal hoje em dia, todo mundo à nossa volta fala palavrões, nossos familiares que não são convertidos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho. É algo que para o mundo é muito natural, é uma forma de se expressar. Mas nós cristãos achamos isso errado e nós devemos lutar contra isso. E eu parei para pensar nos conteúdos que eu estava consumindo no Instagram, no YouTube, e eu percebi que muitos influenciadores que eu consumia muito, que eu gostava muito, falavam palavrões como coisas normais. Se você cresceu na igreja, você provavelmente conhece aquela musiquinha: cuidado, olhinho que vê. E é exatamente isso, gente. A gente não tem mais tomado cuidado com o que o nosso olhinho tá vendo. A gente não tem mais tomado cuidado com o que o nosso ouvido tá ouvindo. E a gente precisa muito bem filtrar isso, porque senão a gente vai cair numa inércia sem perceber. Tem uma música do Trazendo Arca que eu sempre gostei muito, que fala exatamente isso: desperta-me antes que seja tarde. No refrão da música ele fala: eu não quero me perder de ti, estar longe sem perceber a distância. E é o que acontece com a gente diariamente. Um dia a gente fala: não vou orar hoje, amanhã eu oro 2 vezes. Não vou ler a Bíblia hoje, amanhã eu compenso com outro capítulo. E aí isso se repete, se repete, se repete. Quando a gente vai ver, um hábito que a gente tinha de ler a Bíblia todos os dias se perdeu nesse hoje não. E como isso tudo tem a ver com o título do vídeo?
Porque o Wild Rift me chamou a atenção sobre a inércia espiritual. Porque eu sou uma pessoa que consumo muito conteúdo sobre o Wild Rift, eu gosto muito de Wild Rift. E eu percebi como eu tava entrando em inércia com os produtores de conteúdo, no sentido de palavrões, no sentido de ações, no sentido de jeitos. Eu quero ler com vocês agora 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 4. Não é necessário, irmãos, que eu lhes escreva sobre quando e como tudo isso acontecerá, pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá inesperadamente, como um ladrão à noite. Quando as pessoas disserem tudo está em paz e seguro, então o desastre lhes sobrevirá, tão repentinamente como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida, e não haverá como escapar. Mas sabe, gente, o que eu mais gosto sobre 1 Tessalonicenses 5 é o versículo 11. Portanto, animem e edifiquem uns aos outros como têm feito. Sabe o que me fez sair dessa inércia? Foi começar a consumir criadores de conteúdos que acreditam no que eu acredito. Em todas as áreas, gente. Eu tenho 2 amigos que quiseram mudar a alimentação deles, quiseram seguir uma alimentação mais saudável. E quando eles fizeram isso, eles procuraram uma nutricionista cristã. Ela não falava sobre Jesus nos vídeos dela, mas ela era cristã e ela tinha os conceitos cristãos dentro dela. Quando ela falava sobre alimentos, ela sabia que ela estava fazendo aquilo para glorificar o Senhor através do corpo dela, sabe? Lá em João 11, Jesus não deixa Lázaro morto lá. Ele chama Lázaro para a vida. Hoje, muita gente quer saber qual é o seu chamado. E esse dia eu estava lendo um texto que está lá no Planner Minha Jornada, da editora Quatro Ventos, em que as meninas estão falando sobre chamado. E chamar é literalmente isso, é quando chama. E Jesus, a vez que ele chama alguém, ele chama Lázaro para a vida. Então o seu chamado não é a dança, o seu chamado não é o canto. O seu chamado é como você pode viver Deus através da dança, como você pode viver Deus através do canto. Então, viva Deus através do que você tem nas suas mãos. Você gosta de jogar Wild Rift? Viva Deus jogando Wild Rift. Ajude pessoas que gostam de Wild Rift a viver a Deus através disso. Faça vídeos sobre isso. Seja um criador de conteúdo cristão no seu meio. Animem e edifiquem uns aos outros. No momento que você está assistindo esse vídeo, eu já postei um vídeo jogando Wild Rift. Eu não sou boa, não criei expectativas, mas eu quero incentivar você, que é bom, a gravar vídeos, você cristão. Crie conteúdo sobre isso. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tô muito feliz de ter gravado ele. Então deixe seu comentário. Se você quiser, se você tiver alguma dúvida, se você quiser conversar sobre alguma coisa, meu Instagram tá na descrição, pode me chamar lá. E é isso. Deus abençoe a todos. Um beijo.